Olá, turminha do segundo ano. Vamos abrir o livro interdisciplinar na página 168, característica das plantas. Então, as plantas, elas são diferentes, cada uma tem as suas próprias características. Então, na sua opinião, as plantas são todas iguais? Então, elas não são, né? Cada uma tem as suas próprias características. Então, todas as plantas necessitam de água, ar, luz e sais minerais para viver, mas elas não são todas iguais, né? Existem muitos tipos de planta. Há plantas que enfeitam e dão sombra, algumas são cultivadas e fazem parte do consumo humano e da alimentação de vários animais, como coelhos, insetos, pássaros e outros. Por exemplo, há também plantas que são venenosas. Então, temos plantas que usamos para o consumo, né, humano, tem plantas que usam para o consumo da alimentação dos animais também, mas tem plantas que são venenosas, que são perigosas. Então, aqui, a primavera é um tipo de trepadeira. Ela costuma formar grandes arbustos, dá muitas flores e produz sombra. Esse é um exemplo de uma primavera muito bonita, né? Uma espécie de uma planta trepadeira. Aqui podemos usar a madeira de diversas plantas para fazer móveis e telhados. Com outras plantas é possível fazer papel e até combustível. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma plantação de cana-de-açúcar, que pode ser utilizado tanto para fazer o açúcar que consumimos, como o etanol para movimentar os automóveis. Então, aqui a cana-de-açúcar é utilizada para a fabricação de etanol, um tipo de combustível. Então, cada planta tem suas características. Então, continuando aqui, cada planta tem características próprias que a tornam diferente de outras e que permitem sua sobrevivência em seu habitat, onde obtém os recursos de que necessita para viver, como água, sais minerais, luz solar e ar. O mandacaru, planta de ambiente seco, armazena água em seu caule, que pode atingir até 15 metros de altura. Então, é um exemplo de um mandacaru, uma planta de região seca. Então, ele como é do lugar que chove pouco, ele armazena no caule água para ele sobreviver. Continuando agora na página 169, agrupar os seres vivos, reconhecer suas semelhanças e suas diferenças é uma forma de estudar e conhecer melhor quando queremos identificar uma planta. Podemos, por exemplo, indicar as características do caule. Pode ser liso, pode ser grosso, com espinhos. Então, cada planta tem sua característica própria, né? E o tamanho dele, ou porte. Então, tem plantas que são menores, tem plantas que são médias, tem plantas que são maiores. Então, cada uma tem a sua característica. Então, a primeira aqui, nós temos aqui uma planta rasteira. Por exemplo, a grama é uma planta pequena, que tem aproximadamente 10 centímetros de altura. Agora aqui a segunda é uma planta arbustiva. As camélias ou jasmins são plantas que atingem mais ou menos 1 metro de altura, portanto, seu porte é médio. E aqui nós temos uma arbórea. O ipê amarelo é uma planta de grande porte. Esta árvore mede cerca de 15 metros. Também podemos diferenciar as plantas observando o local onde se desenvolvem. Algumas plantas são aquáticas, ou seja, que vivem na água, mas a maioria das plantas são terrestres, ou seja, que vivem na terra. Então, aqui nós temos exemplo aqui de uma planta que as raízes das ninféias ficam presas no fundo do lago e dos rios, quer dizer que ela vive na água, essa planta. E aqui nós temos exemplo de uma samambaia. Algumas plantas, como a samambaia, não produzem flores nem semente. Então, essa aqui vive na terra. A questão 2, 3
2 e 3 são questões orais, é para responder juntamente com a pessoa que está fazendo atividade com você, só oralmente. Então, a questão 2. Você viu alguma planta desta página aonde? E a número 3. Que diferença você percebe entre elas? A número 4 é para escrever aqui no livro. Então, qual dessas plantas é aquática, o nome dessa planta, escreve aqui nesse espaço. E a número 5, quais dessas plantas vivem no ambiente terrestre? Então, as que vivem na terra, dessas que estão aqui no livro que nós apresentamos, vocês vão escrever o nome aqui nessa linha abaixo. Então, bom estudo para vocês e até logo mais.